Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Coronocracias, para seguir falando sobre a relação do coronavírus com o sistema penal e como que o Estado punitivista tem se aproveitado dessa situação para instituir as coronocracias. Sobre tudo isso eu já falei bastante nos 2 episódios anteriores, coronavírus e sistema prisional e punitivírus, que eu recomendo que você assista antes ou depois desse episódio aqui. Mas enfim, nesse episódio bora falar sobre Hungria, Filipinas, Quênia, militarização das fronteiras, atuação da polícia durante a quarentena, mão de obra prisional e a indústria das armas. Desliguei o aquecedor, modificamos o cardápio, mas isso não tem nada a ver. Esse país é verde e amarelo! Esse episódio chama Coronocracias justamente para te chamar a atenção para o fato de líderes autoritários já estarem usando a pandemia do Covid-19 para aumentar ainda mais o seu domínio. E sobre isso não dá para começar esse programa sem falar do que está rolando na Hungria, onde o primeiro-ministro, o Viktor Orbán, já se aproveitou de toda essa crise e introduziu uma série de medidas para governar através de decretos por tempo indeterminado. Se você não sabe honestamente do que eu estou falando, Viktor Orbán é o primeiro-ministro da Hungria desde 2010. Um cara de extrema direita, hipernacionalista, mega conservador, do tipo que constrói muro para os imigrantes não entrarem, do tipo que é amigo pessoal do Benjamin Netanyahu, dos poucos que, assim como Trump, transferiu sua embaixada em Israel para Jerusalém, e do tipo que diz que Bolsonaro é um exemplo de cristão. Enfim, uma pessoa sensata, equilibrada e bem normal das ideias. A partir do dia em que assumiu o cargo, Orbán restringiu desde direitos básicos até a independência dos tribunais, da mídia e das ONGs. Agora, com esse novo decreto, conseguiu suspender o parlamento, adiar todas as eleições e, claro, ordenar que os presos comecem a trabalhar na produção das máscaras sanitárias. Porque afinal de contas, bandido bom é bandido morto, mas até o momento em que a gente precisa deles para trabalhar de graça. E quando o assunto é mão de obra prisional, como vocês viram no episódio Coronavírus e Sistema Prisional, os detentos da China e dos Estados Unidos já estavam sendo usados na produção de máscaras, álcool gel e desinfetantes. Mas agora que o negócio ficou bem mais tenso, os presos de Rikers Island, em Nova York, que eu mostrei no programa anterior, Punitivírus, agora estão recebendo $6 por hora, o que é uma fortuna para os padrões de trabalho em prisões, para cavar as valas das pessoas que estão morrendo infectadas pelo coronavírus. Essas valas comuns estão sendo cavadas em Hart Island, uma pequena ilha de Nova York que desde 2008 foi destinada para ser um cemitério para o eventual caso de uma pandemia mundial que matasse milhões de pessoas. Cara, eu não sei como que eles pensam nessas coisas e com tanta antecedência, mas o fato é que esse dia chegou. E sobrou para quem? Para os detentos, a mão de obra mais barata, desprezível e descartável do mercado. Além de usar mão de obra prisional, diversos governos estão libertando presos em um esforço para conter ou evitar que a pandemia atinja as cadeias e acabe matando muito mais pessoas. Mas sempre tem alguém na contramão, completamente na contramão. E nesse caso, quem está anos-luz da contramão é ele, Rodrigo Duterte, o presidente das Filipinas, que desde que o coronavírus atingiu o país, já prendeu mais de 17 mil pessoas por terem violado a quarentena. Detalhe, as pessoas estão sendo presas até em gaiolas. Até eu gravar esse programa, as Filipinas tinham 2.600 casos confirmados e 107 mortes. Então ele já prendeu mais gente do que tem de gente doente. Mas não feliz em prender, no seu último discurso na televisão, ele ordenou que os policiais atirassem para matar em quem protestasse durante a quarentena. O pronunciamento foi justamente após uma manifestação
de moradores de favelas que reivindicavam comida. Então nas Filipinas, se você é pobre, resta escolher entre morrer de fome em casa, ser assassinado na rua ou pegar coronavírus no meio do caminho. Infelizmente, por incrível que pareça dizer isso, mas nada disso surpreende. Rodrigo Duterte se elegeu em 2016 com um discurso de que mataria todos os usuários de drogas do país em um período de 6 meses. E quando acusado internacionalmente por crimes contra a humanidade, respondeu que os usuários de drogas não são humanos, portanto não havia crime nenhum contra a humanidade. Ele também acha que homossexualidade é uma doença cerebral. Enfim, é essa pessoa que está à frente das Filipinas para conter o coronavírus. Da Ásia vamos para a África, Quênia, onde a violência policial para impor o toque de recolher já matou mais pessoas do que o próprio coronavírus. Quando questionado sobre isso, o porta-voz da polícia disse que as mortes eram lamentáveis, mas que eles estão em guerra contra essa doença e que a culpa era das pessoas e não dos policiais. Eu já venho chamando a atenção dessa mentalidade e dessa linguagem militar dos agentes públicos para lidar com essa pandemia, que não é uma guerra, é exatamente o contrário de uma guerra. É um momento de cooperação, de ajuda, de internacionalismo, enfim, de tudo que uma guerra não é. O Quênia já era um palco conhecido internacionalmente de protestos contra a brutalidade policial, que ganhou agora ainda mais força com o coronavírus por conta da violência para impor o toque de recolher, mas principalmente pelo assassinato de um jovem de 13 anos a tiros que estava na varanda da sua casa quando a polícia passou na rua impondo o toque de recolher. O que a gente tem visto nesses tempos de pandemia é a polícia tendo que exercer um papel completamente inédito na sua história, que é o de tranquilizar as pessoas. É claro que Quênia e Filipinas definitivamente não são exemplos a serem seguidos, mas em outros países do mundo a polícia está tentando restaurar uma confiança que foi perdida após décadas de brutalidades, assassinatos, tortura, racismo e toda forma de discriminação que a gente possa imaginar. Qualquer força de segurança, da polícia ao exército, dificilmente tem uma reputação amigável. E agora, precisando atuar ao lado das equipes de saúde, fica um pouco complicado convencer as pessoas de que eles estão ali para ajudar. Parece que caiu a ficha agora, em 2020, que a violência nunca foi uma boa forma de criar confiança. Mas também é inegável que há um aprendizado nisso tudo. E que, querendo ou não, por mais estranho que possa ser dizer um negócio desses, o coronavírus acabou acelerando um pouco várias reformas do sistema criminal que instituições de direitos humanos, advogados, ativistas, presos e as suas famílias pressionam há anos. Tanto no que diz respeito à superlotação dos presídios, como em qual deve ser o verdadeiro papel e o verdadeiro foco da polícia. De promotores a militares, em tempos de pandemia, a lição que muitos estão aprendendo é que menos é mais. Agora, um outro ponto bem importante, que vocês também já estão bem acostumados a ouvir eu falar aqui no canal, é a questão da militarização das fronteiras, que eu sempre relacionei com a questão das mudanças climáticas, principalmente num episódio que é um dos meus favoritos, chamado Pancadão Abolicionista. Mas agora, com a questão da pandemia do coronavírus, isso se tornou a desculpa ideal para vários presidentes finalmente darem mais um impulso em larga escala rumo à militarização das suas fronteiras. E o que eu queria te colocar para pensar é que fronteiras podem até parecer estáticas, mas a partir do momento em que são militarizadas, elas se tornam expansivas. Militarizar uma fronteira é mais do que colocar um exército numa determinada região. Significa mudar toda a paisagem, toda a linguagem e toda a economia daquele lugar. Todo mundo ali acaba sendo submetido à ordem militar, o que implica necessariamente em postos de controle, centros de detenção, vigilância e toda forma de abuso e de humilhação que você já viu, mas que também pode imaginar, e que rendem lucros bilionários para a indústria da construção, da tecnologia, das armas e do encarceramento. Então, quando você pensar em militarização das fronteiras, faça-me o favor de lembrar que isso é apenas outro nome
para racismo e ocupação. E já que eu falei sobre o lucro da indústria do armamento com a militarização das fronteiras em tempos de coronavírus, pensa que desde 2013 que a indústria das armas não vendia tanto. Isso porque em janeiro de 2013 foi a reeleição do Barack Obama. E nos Estados Unidos, sempre em época de eleição, a venda de armas dispara, porque eles ficam com medo do próximo presidente limitar ou proibir a venda de determinadas armas ou munições. Então todo mundo sai correndo para comprar armas antes que seja tarde. O que a gente está vendo é que enquanto o pânico em relação ao coronavírus faz pessoas de alguns países saírem correndo para comprar papel higiênico, álcool gel e máscaras, nos Estados Unidos a corrida é pelas armas mesmo. Só em março desse ano foram mais de 2 milhões de armas vendidas. Só o estado do Colorado, por exemplo, registrou um aumento de 1.276% na venda de armas e munições em comparação a março do ano passado. Isso não só levanta o debate óbvio de como esse boom na venda de armas vai inevitavelmente resultar em mais violência ao longo prazo, porque em todas as pesquisas do mundo, desde que o mundo é mundo, revelam que onde há mais armas, há mais mortes por armas. E para além disso, o momento também joga uma luz no poder político dessa indústria, que depois de muito lobby, convenceu Trump e diversos governadores e prefeitos de que as lojas de armas se qualificam na categoria de serviços essenciais, lado a lado com as farmácias, postos de gasolina e supermercados. Portanto, estão todas abertas e funcionando normalmente. E o resumo da ópera é esse aí: coronocracias, essa nova forma insana e autoritária de governar que por um lado impulsionou algumas mudanças no sistema prisional brasileiro, como a soltura de ao menos 30 mil presos e o projeto de lei aqui em São Paulo que prevê, na falta de abrigo, hospedagem em hotéis para as vítimas de violência doméstica durante a quarentena. Algo que já deveria existir e, caso aprovado, deveria continuar valendo mesmo sem coronavírus. Mas independente desses avanços para lá de pontuais, a realidade continua mostrando através de Marcos Valério, Eduardo Cunha e João de Deus que se você tem dinheiro para bons advogados, a sua prisão domiciliar em tempos de pandemia também está garantida. No mais, não se esqueça que militarizar fronteiras é algo que vai muito além de barreiras físicas. Os muros são apenas uma das várias características de uma infraestrutura bilionária de tecnologia, armamento e vigilância que acaba sempre se estendendo para muito além das fronteiras e se expandindo para o interior dos países. Tudo isso para te dizer que, além do vírus, a instauração das coronocracias deve ser uma das nossas principais preocupações no momento. Isso porque todas as medidas que os governos tomarem agora, elas não vão ter protestos contra, já que quarentena e isolamento social. No mais, as críticas internacionais estão sendo fraquíssimas, porque está todo mundo mais preocupado em combater o vírus no seu próprio quintal. E por fim, os cidadãos ficam mais vulneráveis ali ao benefício da dúvida e caindo na armadilha de pensar: tal líder está fazendo isso porque se preocupa com o povo, quer salvar todo mundo da pandemia. Isso não deve ter nada a ver com ganhar mais poder, mais dinheiro, defender o capitalismo ou deixar o Estado ainda mais punitivista e controlador. Não caiam nessa armadilha. E antes de me despedir, como sempre, queria agradecer todos os nossos colaboradores e colaboradoras lá do Apoia-se, que ajudam o nosso canal mensalmente com a quantia que podem, pelo tempo que quiserem, da forma que puderem e quiserem, enfim. E quarentena, eu sei que tá difícil para todo mundo, então há também uma nova forma aí inédita de ajudar o canal, que é a parceria aqui do seu jornal antijurídico com a editora Boitempo. Então agora o canal é um afiliado da Boitempo. O link está aparecendo aqui para vocês, e se vocês comprarem qualquer livro da Boitempo nesse link, uma parte é destinada a financiar o canal. Então, se você não pode ou não quer ajudar mensalmente lá no Apoia-se, você também pode recorrer à compra de livros na Boitempo, beleza? Maravilha, todo mundo feliz, todo mundo sai ganhando. E é isso aí, valeu, falou!